Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui, iniciando um novo ano, né? Hoje é apenas dia 4. Iniciando o novo ano com os amigos, revendo amigos e participando desse banquete, desde a abertura já, vindo o convite, né? Para a nossa concentração, busca de se doar em torno de pensamento a pensamento, porque é assim que a gente faz o nosso mundo melhor. Eu costumo dizer sempre, começa por nós, para que a gente possa atingir os outros, mas sempre começa por nós. Depois nós vamos atingindo os outros e vamos convidando aquelas criaturas para que possam caminhar pelos caminhos retos também. Trazemos um abraço fraterno da casa que nos abriga, lá do Balneário do Estreito, o Seara do Amor. Sintam-se abraçados fraternalmente. O tema da noite, vocês estão lendo ali na lousa, no quadro, esquecimento do passado. Esse tema vem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 11, esquecimento do passado. É uma leitura muito boa, porque nós muitas vezes achamos, acreditamos que se lembrássemos do passado, seria bem melhor para nós. Nós vamos ver que não é bem assim. Porque é o que diz o Evangelho. Deus sabe o que faz. O Criador sabe o que prepara para nós. E as leis disseram, nós vamos esquecer o passado enquanto encarnados ou reencarnados. Por quê? Porque nós ainda somos um pouco peraltas nessa nossa caminhada. Nós ainda temos os nossos deslizes. E não seria muito bom, né? Se a gente lembrasse daqueles deslizes que nós cometemos. Primeiro, porque normalmente, não é a regra geral, mas normalmente, nós reencarnamos no mesmo meio, no mesmo local, no mesmo país, no mesmo mundo, que nós reencarnamos na existência passada. E com as mesmas pessoas, com os mesmos espíritos, às vezes ali na mesma família, com exceções daqueles que alcançaram um patamar que possam caminhar um pouco à frente. Aí nós não podemos exigir que eles fiquem ali conosco. Não, vamos participar mais dessa... Não. Se eles querem caminhar sozinhos, e já têm essas condições, esse merecimento, eles vão caminhar. Mas naquele meio estará sempre as criaturas que suprem a nossa necessidade. É o que nós precisamos que vai valer ali. Reencarnação, nós sabemos, é a expiação e o melhoramento progressivo da humanidade. Isso nós vamos encontrar na questão, se eu não estiver enganado, questão 167 do Livro dos Espíritos. A resposta dada pelos Espíritos a Kardec. Então, expiação, que o mundo é de expiações e provas, e melhoramento progressivo da humanidade. Não é aos saltos, não é saltando, pulando de degrau em degrau, dois degraus acima que nós vamos chegar lá. É vagarosamente, porque nós precisamos introagir, fixar no nosso íntimo o aprendizado. É igual uma sala de aula. Sala de aula nossa aqui na Terra. Estamos lá no 3º, 4º, 5º ano, 6ª série, sei lá, 5ª série. Se nós não estudar no dia a dia tudo que nos é passado, nós vamos acabar chegando no final do ano sendo repetente naquela série, porque não vamos ser aprovados nas provas que vão ser colocadas para nós. Vamos esquecer. Então nós temos que todo dia dar uma lapidada naquilo que nós necessitamos para ir fixando. E aí isso é que é vagarosamente. Mas nós vamos fixar para nunca mais esquecer. O esquecimento do passado, que nós estamos falando aqui,
é da existência passada. Nós somos espíritos que já encarnamos e reencarnamos muitas vezes neste mundo e em outros. Passamos pelo mundo primitivo e estamos vindo de lá para cá, devemos ter tido algumas reencarnações nesse mundo primitivo, né? E ainda estamos muito próximo dele, como diz Divaldo, ainda temos os pés sujos daquela lama lá. Então isso vem trazendo a nós até agora ainda a lembrança do que nós fizemos lá. A Aparecida estava lendo um livro aqui e passou para me dar uma lida nas primeiros parágrafos ali, que fechou, eu estava entretido nesse livro quando tu me chamou aqui, que vem fechando com tudo que nós vamos conversar. Lembranças não seriam muito boas. Eu falei que nós nos reunimos com os mesmos espíritos que nós passamos na existência passada. Lá, nós tivemos muitos acertos, claro que tivemos. Nós acertamos muitas coisas, mas também erramos demais. Temos muitos equívocos. Imaginem vocês, se a gente tivesse cometido um equívoco grave com algum daqueles que estão ali conosco nessa encarnação. Como é que a gente ia estar olhando para ele hoje, ou para ela? Para o pai, para o irmão, para o cônjuge, para o filho? Como é que nós estaríamos olhando? Com tranquilidade, será? Ou alguém que nós odiamos muito, será que o ódio não ia novamente vir à tona e nós íamos continuar com esse erro, com esse equívoco? Cometer um erro como um homicídio contra alguém. E se fosse alguém ali do nosso meio familiar, um filho, um pai, um irmão, como é que nós ia estar olhando? E ele ou ela para nós? Porque se nós nos lembrássemos, não seria justo que o outro não lembrasse. Teríamos que lembrar todos. Ah, mas você cometeu esse erro comigo. Eles iam lembrar também. E como é que estariam nos olhando? Será que com consideração, com carinho? Até pode ser. Com amor? Até pode ser. Ou com sentimento de vingança? Como é que estaria essa nossa turma ali de que nós nos encontramos hoje? Por isso que nós falamos, isso está no Evangelho, nessa questão, logo no primeiro parágrafo aqui, ó. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Porque Ele não vai criar leis e condições para nós que aqui estamos que sejam inúteis, em absoluto. Nosso Pai maior, Ele vai sempre nos municiar daquilo que será melhor para nos encaminhar no caminho que nós estamos tentando chegar. Então, quando nós pensarmos assim, ó, mas se eu lembrasse do que eu fiz na existência passada, talvez agora eu melhorasse, né? Não fosse mais cair naquela esparrela, naquela armadilha. Será que é assim? Vamos raciocinar um pouquinho, né? Vai que eu tenha, vou dar de novo o exemplo, ela não gosta muito, mas vou dar de novo o exemplo. Vai que eu tenha cometido um homicídio contra a minha cara metade, minha esposa, Aparecida, em existência passada. E eu lembrasse disso. Como é que eu ia estar olhando para ela hoje? E ela lembrasse também que fui eu que tirei a vida dela em existência passada. Como é que ela ia estar me olhando? Será que isso seria bom? Isso não ia nos humilhar? Nos fazer com que nos envergonhássemos daquela existência? Ou outra, né? Se a gente tivesse sido bom demais, alguém de uma posição mais alta, será que a gente lembrasse disso, não teria hoje um orgulho ainda maior do que nós temos? Porque a gente tem visto assim, ó. Quando tem alguém que procura outros aí, que existem médicos que fazem esse tipo de trabalho também, né?
para ver o que foi, o que eu fui na existência passada, nós temos visto respostas. Você foi um rei, você foi um príncipe, você foi uma princesa, você foi uma condessa. Não tem, eu não vejo ninguém falando assim, você foi um pedreiro, você foi um carpinteiro. Não, é tudo lá em cima. Será que isso não nos traz um orgulho ainda maior do que aquele que nós temos que ter aqui, temos que passar? Será que isso não vai interferir no nosso livre arbítrio, nosso livre pensar? Então, nós temos que ter em mente que o que Deus nos permitiu não é nada de inútil, é tudo útil. Nós estamos num meio em que nós não podemos dispersar os nossos bons pensamentos. Já é difícil se a gente se manter convicto, né, daquilo que a gente quer fazer. Já é difícil. Imagina se a gente despertar um pouquinho e deixar que desgringole, como se diz. Saindo daquela harmonia que nós precisamos estar nesse nosso mundo terra, mas no nosso universo, porque tudo contribui entre si para a mesma harmonia, tanto o nosso planeta como os outros. O universo está aí e nós somos todos subordinados às leis que o regem. E tudo que está dentro dele são regidos por essas leis. Sejam nós, hominais, os ditos animais racionais, que nem sempre a gente vê dessa forma, né? Mas somos, como os vegetais, inclusive mineral, tudo é regido por leis. E tudo evolui de acordo com esta lei. Claro que a evolução vai depender do esforço de cada um de nós. Cada um tem a sua capacidade de se adiantar um pouco mais ou de se atrasar um pouco mais. Por isso que eu falei no início, nessa reunião de família, nessa reunião espiritual, daqueles que se simpatizam um com o outro, que é assim que acontecem as reuniões, e daqueles que têm a necessidade que o outro também tem, porque nunca nós estamos fora desse contexto, tem que ter sempre a necessidade em primeiro lugar, né? O que é que nós necessitamos? É isso, então nós vamos estar ali em primeiro lugar. Então, quando a gente reúne com tudo isso, a harmonia tem que estar ali. Porque é dali que nós vamos levar essa harmonia aos outros que estão ao nosso redor. Nós aprendemos individualmente para servir no coletivo. É assim que acontece. E aí no coletivo nós vamos servindo quando damos o exemplo. Damos bons exemplos, alguém do coletivo vai pegar. É o que nós costumamos dizer na nossa conversa aqui da frente. Os experts do assunto dizem que muito pouca gente compreende alguma coisa e dão até percentual do que a gente fala aqui. Até dão uma ideia de a gente fazer com projetor. E aí o público consegue reter em si uma parte maior do que nós estamos conversando. Mas a gente costuma dizer, nós não vamos fazer todos os que aqui estão espíritas, e não é a nossa intenção. Mas é esclarecer do bem que elas podem fazer. É isso que a gente tem a intenção. Quinta-feira, nós estávamos em uma casa espírita, em que quem estava dirigindo fez a pergunta lá ao público de quem estava indo ali pela primeira vez. Tinha muita gente indo pela primeira vez. E foi o que a gente falou, a mesma coisa que aqui. Aqui a gente já vê rostos mais antigos, né? Que quase sempre a gente chega aqui, estão aqui conosco, já tem até rostos que tiveram conosco na mesma casa lá. E a gente costuma dizer, se uma dessas criaturas assimilar uma frase que seja boa para ela, e sair daqui com aquela frase fixada na sua mente,
Nós já ganhamos a noite. Já ganhamos a noite. E o que eu disse no início, a evolução era nos assaltos. Ela não é veloz, ela é lenta. Ela é lenta. É de frase em frase, de estudo em estudo. É olhando cada frase que está dentro de uma página, repetindo e repetindo, e mesmo assim, se daqui a 6, 8 meses a gente for reler, a gente vai entender de forma diferente. Porque nós mudamos, nós vamos mudando. Nosso pensamento vai mudando, nosso entendimento, a nossa compreensão, ela vai mudando. É o que eu digo do Evangelho. Eu estava lendo aqui as sugestões para o Evangelho do Lar. É o que acontece. Nós fizemos, vamos falar do esquecimento passado. Nós lemos, e está aqui uma data, 5/6/2003. Nós lemos essa página lá. Depois, outras vezes também, que 5/11, 25/11, lemos essa página. Nós entendemos da mesma maneira que nós vamos ler hoje? Não, provavelmente não. Porque a gente não tinha a compreensão que nós temos hoje. A cada leitura que a gente faz de uma obra dessa nossa, nós vamos pegando cada vez mais, e isto é exercício para a próxima encarnação. Encarnação. Aí nós vamos tirar do nosso contexto aquelas falhas, aqueles equívocos que nós geralmente repetimos. E por isso que nós estamos reencarnando, desencarnando. Está difícil de tirar isso da nossa mente. Como diz Divaldo, vou repetir, nós ainda temos os pés sujos do mundo primitivo de que nós viemos, onde a gente usava o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa força, a nossa vaidade para defender a nossa caverna, o nosso ninho, a nossa caça, e até matava para defender isso. Nós viemos dali. E isso tudo, esse orgulho, essa força, essa vaidade, esse egoísmo, tudo foi uma necessidade. Era uma questão de sobrevivência. Mas hoje já não é mais assim. Hoje nós temos que pensar de outra forma. Quando a gente vê por aí, sai dar uma volta e vê por aí o pessoal achando que aquela festa vai ser a última festa da minha existência. E não se diz existência, eles dizem vida, né? Vai ser a última festa da minha vida. Então eu vou aproveitar. Não pensa no futuro, não sabe, nem tem noção de que ele não vai morrer. E é uma das bases da doutrina espírita, a imortalidade. Por isso que nós temos que viver o hoje como se nós fôssemos morrer hoje, mas também como se nós fôssemos, tendo a certeza, né, de que nós vamos sobreviver a este corpo. Vamos continuar. E tudo que a gente adquirir aqui nós vamos levar. Como o esquecimento do passado. Nós esquecemos de tudo, será? Será que o esquecimento é tudo aquilo que nós aprendemos na existência passada? Acho que eu fiz aqui uma conversa sobre sonhos. Acho que fiz, não lembro se eu fiz aqui. Mas é só nós pensar no sonho. Sono e sonhos. Quando nós sonhamos, nós nos libertamos momentaneamente do nosso corpo físico. Ficamos ligados, claro, por aquele cordão chamado cordão de prata. E vamos ao mundo espiritual visitar amigos, entes queridos, fazer reuniões, fazer grupo de estudo, aprender. Aquele que tem condições. Tem uns que não saem do quarto. Sonha, mas não sai do quarto. E de manhã, quando acordamos, trazemos na nossa mente o que lá aprendemos. É a mesma coisa. Se a gente olhar do que nós somos hoje, as nossas tendências, nós vamos ter certeza do que nós fomos ontem, na existência passada. Quais são as minhas tendências hoje? Ainda é de orgulho,
de egoísmo, de vaidade, então foi tudo isso que eu pratiquei lá. Eu ainda tenho tendência a olhar o outro e querer estrangular ele. Eu já estrangulei muita gente. Então nós temos que cuidar de todas essas tendências que nós temos. Aliás, o Evangelho fala isso também no momento em que motiva os pais a olharem os filhos desde pequenininho. Olhe as tendências deles. Né? E a doutrina espírita costuma dizer, porque muitas vezes chega pessoas em uma casa espírita fazer, por exemplo, um atendimento fraterno e diz, eu estou meio decepcionada ou meio decepcionado. Por quê? Porque o meu pequeno aqui, ó, até os 5, 6 anos era uma doçura. Aí daqui agora tem 12 anos, não dá mais para segurar ele. A gente diz, agora é ele. Agora é o espírito que ele veio trazendo na bagagem. É assim que acontece, essas tendências, elas vão dizer o que nós fomos. Nós não precisamos correr atrás de médium, de profeta, que hoje se chama de médium, o profeta antigamente. Para ele dizer, tu foi rei, tu foi princesa, não precisamos disso. Nós sabemos o que fomos. Mesmo porque nós vamos, no momento, encarnar com posses. Inclusive posses de títulos, vamos dizer, para experimentar. E daqui a pouco nós vamos reencarnar de forma contrária, não tendo nada, passando a dificuldade toda que nós temos que passar, para passar por experiências diversas. No momento nós vamos reencarnar como homem, daqui a pouco reencarnamos como mulheres. Hoje nós somos pai, agora, neste momento, mas já fomos filhos. E talvez voltemos no mesmo contexto dessas criaturas que estão conosco hoje, como filho, como pai, como irmão, como tio, ou simplesmente como amigos. Por isso que às vezes a gente encontra amigos que a gente diz, é mais irmão do que aquele que eu tenho lá, consanguíneo. Foi lido aqui a leitura sobre a consanguinidade. Consanguinidade serve, mas não pode ser dita como de praxe, não. Tal pai, tal filho, não é assim que acontece. O Espiritismo diz, às vezes um pai alcoólatra tem filhos que não podem nem ver álcool, nem sentir cheiro de álcool. E às vezes um pai que não pode sentir cheiro de álcool recebe filhos alcoólatras. Então, quer dizer, a tendência vem de tudo aquilo que ele assimilou em existências passadas. Não tem a ver com o pai. Não traz dali o DNA. Ele traz o corpo físico na aparência. E nem sempre também é aparência. Às vezes tem coisas muito diferentes. Filhos que nascem que não tem nada a ver com os pais. Não tem? Irmãos gêmeos que não tem nada a ver um com o outro. Tudo isso nós temos que saber e pensar. Nós estamos chegando no final, mas eu quero ler um pouquinho do Evangelho para nós entender que tudo que nós estamos falando aqui não é nosso, é das nossas obras básicas. Nós temos alguns livros, são 5 das obras básicas. Livro dos Espíritos, dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. E depois nós consideramos mais um como obra básica, que foi escrito, foi montado, vamos dizer assim, depois da desencarnação de Kardec. Mas é tudo o que ele deixou engavetado lá, de bilhetes, de escritas. Os amigos pegaram, juntaram e fizeram obras póstumas. E nós consideramos uma obra básica, também, com muitas informações que tem ali dentro. Esquecimento do passado, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa assim, ó. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Não adianta ela dizer, se eu não lembro do que eu fiz na existência passada, isso vai piorar minha situação hoje. Não adianta dizer isso. Nós temos livre arbítrio para tudo.
Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Foi o que eu li para vocês aqui. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves para a nossa existência presente. Como eu falei. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. A gente vai lendo e vai percebendo que as leis foram criadas para nos favorecer. As leis divinas, as leis naturais, as leis que regem esse universo foram criadas para facilitar o nosso caminhar. Basta que olhemos com atenção tudo isso. Né? E nós vamos encontrar esquecimento do passado não só no Evangelho. Nós temos lá no Livro dos Espíritos, na questão 392 e 393, e as outras sequentes, mas eu digo as principais ali, que nos trazem um esclarecimento grandioso a respeito disso. E depois no Livro dos Médiuns, lá no item 290, na pergunta 15, também traz o esclarecimento que vai nos deixar livre de todos esses pensamentos que nós temos ainda, se é que nós temos ainda, de querer saber o que nós somos. E daqui a pouco, querendo saber o que nós somos, nós vamos querer saber o que nós seremos. E aí vamos procurar outros que também digam, olha, tu quer saber o que tu vai ser amanhã? Vem cá, senta aqui, me dá R$2.000, e aí eu vou te dizer o que tu vai ser amanhã. Porque hoje tem muita gente que tem o dom da palavra, mas que usa para maldades, para prejudicar o próximo. E nós temos que tomar cuidado com tudo isso. Então nós temos que estar cientes de tudo aquilo que nós ouvimos, que nós assimilamos e buscar coisas boas para nós. Deixar de lado as más tendências. Vai ser difícil? Claro que vai. Nós estamos aqui ainda justamente por isso. É o que eu falo da paciência, vamos dizer, vamos dar um quesito aí, a paciência. Eu às vezes digo assim, eu já sou paciente, sei que já sou. Aí eu dou a saída de casa, vou no meu supermercado, quando volto, olho para minha cara metade e digo, lá se foi. Porque não sou paciente. Então a gente é assim ainda. Às vezes a gente sai de manhã de casa, morrendo de amor por todo mundo. Vai lá do portão e beijo, meu amor, tchau, até logo. Fica 2 horinhas lá fora e volta chutando o balde. Porque aconteceu alguma coisa fora do meu desejo, fora daquilo que eu quero. Nós ainda somos assim. Mas nós temos que compreender que somos assim. Porque é o primeiro passo para melhorar. Se eu sei que eu sou impaciente, este é o primeiro passo para mim alcançar a paciência. Se eu sei que eu sou orgulhoso, é o primeiro passo para alcançar a humildade. É isso que nós temos que prestar atenção e fazer. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11. Obrigado a todos vocês pela atenção e que a gente possa se encontrar muitas vezes. Muito obrigado.